gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. É isso aí. Minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs, recebendo o nosso abraço, o desejo de muita paz e muita alegria. Para a senhora aí que está aniversariando hoje, recebendo o nosso abraço, o desejo de paz e alegria, né? É isso aí. Olha aqui, a revista Veja trouxe nessa semana uma chamada que nós usamos no jornalismo, uma notícia requentada. Ou seja, lá atrás, né, quando ele dava, ele depunha na polícia, fazia os seus depoimentos na Polícia Federal e etc. Tal, o Marcos Valério, aquele cidadão mineiro que ficou famoso, eles falam que ele era publicitário, nunca foi publicitário. O Marcos Valério trabalhou em banco e era muito chamado para resolver problemas de empresas que estavam com problemas, né, com má administração, financeiramente, etc. Ele ia lá para organizar as empresas financeiramente. E assim ele foi chamado para organizar uma agência de publicidade chamada SMPIB. Né? Quem estava na direção dessa empresa, quem o indicou, foi o deputado Vigílio Guimarães, que é lá de Corveiro, e o Marcos Valério de Corveiro. Tem um cara bom aqui que faz isso e tal, pá, pá. E ele foi lá para a agência. Né? E só que na agência ele começou a fazer coisas, né, para salvar a agência, e começou a fazer coisas que não deveriam fazer. Né? E aí, logo, ele entrou nessa de entrar nas campanhas políticas e resolver o problema financeiro dos partidos políticos. Ou seja, recebendo as contribuições das empresas e dava nota fiscal por isso, como se fosse uma agência, trabalho de agência de publicidade. Por causa disso, o imposto de renda ficou firme em cima das agências de publicidade. Hoje, as agências pagam muito imposto por causa disso, porque ele fazia uma empresa só para receber dinheiro que seria usado nas campanhas políticas, e assim ele salvou a SMPIB e, claro, e começou a fazer uma série de coisas e foi indicado para o PT. E lá no PT deu no que deu. Né? Mas ele fez um depoimento lá atrás dizendo que o PCC, aquela facção criminosa de São Paulo, tinha esquemas com o PT. Lá atrás, quando ele deu aquelas declarações, aqueles depoimentos, aquelas coisas todas, que agora a revista Veja reesquentou. Por quê? Ela requentou o assunto. Porque descobriu-se que o contador do Lula, um ex-contador do Lula, é ligado ao PCC. Então, ligaram uma coisa com outra, e por isso que o PT, então agora, estão querendo abrir uma CPI. Só se fala em CPI, principalmente em época de eleição. Né? É um assunto requentado. Né? É claro que uma CPI, né, para apurar, isso daí em São Paulo, para apurar qualquer coisa do PT com o PCC, né, vai cair em cima da candidatura do Lula. Como também uma CPI para apurar os problemas lá do Ministério da Educação com o ministro Milton Ribeiro, vai também cair em cima do Bolsonaro. É CPI contra um, CPI contra outro. Então, eu acho que nesse momento, né, que os caras querem, né, criarem CPI para poder... O presidente Lula, como ex-presidiário, né, com tudo aquilo que ele passou, que ele foi julgado por 3 tribunais, ele foi julgado pela Justiça Comum, depois por 2º Tribunal, pelo 3º Tribunal, né, até mesmo o Supremo Tribunal Federal chegou a decidir. Ele só foi preso porque o Supremo decidiu que você foi julgado em 2 instâncias, da Justiça, né, em 2 tribunais, você poderia já ser preso, né, e cumprir pena. Por isso que ele cumpriu pena, porque o Supremo Tribunal Federal permitiu. Depois do Supremo Tribunal Federal, o próprio Supremo, né, naturalmente, alguém entrou com a ação no Supremo para tirar essa prisão em 2ª instância, e o próprio Supremo depois tirou. E depois o próprio Supremo livrou o Lula de tudo aquilo que ele foi preso e condenado. Né? Na verdade, é o seguinte, as pessoas que foram presas junto com Lula confessaram. Então, outro dia eu vi uma declaração do ex-juiz Sérgio Moro, falou assim, olha, o presidente Lula foi julgado e condenado
com as testemunhas. O que vale em qualquer processo são testemunhas. As testemunhas depuseram, né? Fizeram o seu depoimento e disseram aquelas verdades todas, né? Que depois o Supremo tirou. Então, aí você faz uma CPI. Que é a CPI da saúde que teve aí há pouco tempo aí? Que deu em quê? Né? A CPI que levou o Lula para a cadeia, a CPI, o escândalo da Petrobras, que levou o Lula para a cadeia, levou muita gente para a cadeia, muito dinheiro foi devolvido e resultou em quê? O Lula é candidato, mesma coisa. Então, eu não sei né, se CPI vai adiantar alguma coisa. Vamos cantar aquela musiquinha? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lúcen. Sabe aquela dorzeia urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lúcen. São antissépticas das veias urinárias e vocês vão encontrá-la em todas as farmácias e drogarias da cidade. Olha, a Sociedade de Teologia e Ciências da Religião promove entre os dias 11 e 15 de julho mais uma edição do Congresso Internacional. A temática central este ano será Religiões e Projetos de Brasil nos 200 anos de independência. Quem nos conta tudo isso é o repórter André Cristino. André? A Sociedade de Teologia e Ciências da Religião se reunirá em julho na PUC Minas para discutir religiões e projetos de Brasil nos 200 anos de independência. Será o 34º Congresso Internacional da SOTER. Esse é um ano muito importante para a realidade brasileira. Nós estamos celebrando 200 anos da independência do Brasil e também estamos num ano eleitoral, né, com todas as questões que envolvem o tema da democracia. E junto ao tema da democracia, como que o aspecto religioso, ou até mesmo uma certa manipulação religiosa é usada em relação a isso. O evento será híbrido, com participação presencial e remota. Conferências, painéis e apresentações de trabalhos fazem parte da programação. A teologia pode auxiliar nas decisões que são tomadas na sociedade. Se nós não tivermos um olhar atento, crítico à realidade que nós estamos vivendo, nós nos tornamos vulneráveis nessas situações. Então, eu penso que uma das propostas do nosso Congresso é refletir com a sociedade, não sem ela, mas refletir com ela esses desafios, essas realidades. É ouvir testemunhos, ouvir relatos, ouvir experiências, aprender dessas experiências. Pesquisadores que atuam na economia de Francisco e Clara na América Latina, em especial no Brasil, participarão de um fórum que apresentará uma perspectiva centrada nas práticas que vêm sendo desenvolvidas no âmbito desse movimento socioeclesial em torno do chamado feito pelo Papa Francisco. O Ânima é o responsável pelo projeto na PUC Minas. Francisco tem chamado muito a atenção para o novo humanismo. Esse novo humanismo existe uma nova sociedade, e essa nova sociedade só se constrói a partir de um novo pacto, né? Um pacto que marque a educação e que marque um novo sentido econômico, uma nova relação entre a sociedade e a vida das pessoas. Então, se nós pensamos em projeto, em questões democráticas, em questões de direitos, essa ideia de Francisco, né, Francisco e Clara, também do Papa Francisco, ela se faz presente e perpassa, né, as intenções que estamos buscando oferecer no nosso Congresso. Considerando os aspectos da atual conjuntura econômica e política, a economia de Francisco e Clara pode corroborar com novos segmentos de reflexão e práticas econômicas, a partir da articulação com movimentos sociais, universidades e organizações territoriais. As informações do Congresso estão disponíveis no nosso site, né, www.soter.org.br/congresso. Clicando nesse site, você tem acesso a uma explicação do Congresso, com a apresentação dos temas que serão oferecidos e aquilo que se pode também apresentar como proposta de trabalho. E as inscrições vão até o dia 8, né, ao sábado que antecede o Congresso. Pois é. Me lembrei aqui de um cineasta baiano aqui agora, muito famoso no Brasil. Eu esqueci o nome dele aqui, porque ele, naquela época que nós tínhamos um programa que chamava Abertura, na TV Tupi, ele fazia um comentário e dizia que o Brasil, naquela época, o ministro da Justiça era o Petrônio Portela, que já sabia que o presidente Geisel, ele era ministro do presidente Geisel, o presidente Geisel queria fazer uma abertura política, né,
consensual, tal, devagar e tal. E ele já sabia disso, então o programa Abertura era um programa em que o ministro Portela aparecia muito e ele dizia que o Brasil precisava de uma grande feijoada, né, de colocar todo mundo numa panela só, todas as tendências numa panela só. É o que é a Constituição, né, o que foi a Constituição de 1988. E agora, quando o ânima já pensa num problema não só religioso, mas também econômico, né? Fico me lembrando aqui do Pacto de Moncloa, na Espanha, onde os espanhóis, né, depois de viver o regime franquista, né, durante tantos anos, né, tiveram que fazer um rearranjo democrático e hoje a Espanha vive, né, a partir desse Tratado de Moncloa, que era muito falado pelo Tancredo. O Tancredo tinha muito esse Tratado de Moncloa, como que ele se tomasse posse na presidente, como ele não tomou, ele queria fazer do Brasil, fazer também um Tratado de Moncloa aqui no Brasil, reunindo todas as tendências, né, para primeiro fazer a grande Constituição que fizemos em 88, que está aí até hoje, né, a chamada Constituição Cidadã. Pois é, daqui a pouco a gente volta. Até já. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Pois é, nós perdemos ontem uma grande figura, o filósofo e diplomata Sérgio Paulo Rouanet. Sérgio Paulo Rouanet foi o homem que criou, como ministro da Cultura, governo Fernando Henrique, ele criou a Lei Rouanet, que é essa lei que você entra com projetos culturais no Ministério da Cultura, hoje Secretaria da Cultura, né? E você, depois de aprovado, você vai buscar recursos, né, de pessoas que, ao invés de pagar o imposto, financiam os projetos culturais. Ele foi o autor desta lei, né? O Sérgio Paulo Rouanet e a sua esposa fundaram um instituto que funciona num casarão lá na cidade de Tiradentes. E a esposa dele já disse que o instituto vai continuar funcionando. Vamos cantar aquela musiquinha? Se a criança acordou, dorme, dorme, criança. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina. Tudo calmo ficou, mamãe tem auricedina. É analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, que fez aniversário semana passada, sancionou o projeto de lei que prevê o repasse do subsídio de R$ 237 milhões e 500 mil reais às empresas de ônibus de Belo Horizonte por mês. Quem fala sobre isso é a Gabriele Assis. Gabriele. O anúncio foi feito pelo prefeito em uma rede social na última sexta-feira. O projeto de lei foi aprovado em segundo turno na Câmara Municipal no dia 21 de junho. O texto prevê que o subsídio de R$ 237,5 milhões de reais deve ser pago em parcelas mensais até março de 2023. Em contrapartida, as empresas de ônibus se comprometeram a ampliar a oferta de viagens diárias. Elas também não podem aumentar o valor da tarifa de ônibus, que atualmente custa R$ 4,50, enquanto durar o subsídio. No entanto, essa parte do acordo não entrou no projeto de lei. Segundo a Prefeitura, a manutenção do valor da passagem vai ser regulamentada por meio de decreto. Pois é, o prefeito de Belo Horizonte vai ter que fazer agora, editar um decreto para regulamentar o dinheiro, né? Na verdade, nós estamos ainda com uma deficiência muito grande no transporte coletivo desde a pandemia. Vocês se lembram? Na pandemia, é claro que muita gente dentro de casa, né? O ônibus também não tinha passageiro. Mesmo assim, teve uma classe que trabalhou na pandemia, as empregadas domésticas, os lixeiros, os padeiros, ninguém deixou de comer pão, né? Os comerciantes, os supermercados, não é verdade? Né? E os ônibus funcionaram precariamente. E precariamente ficou funcionando porque o último aumento que eles tiveram foi em 2018. De 2018 para cá, o petróleo subiu várias vezes, foi subindo, reajuste de petróleo, reajuste de óleo diesel e etc. Tal, pneu e etc., peça, e ninguém deu mais aumento para os ônibus de Belo Horizonte. Eles foram ficando em situação difícil, né? Então agora a prefeitura... E outra coisa, os ônibus também
tem uma outra função social muito grande, porque tem aquele passageiro que não paga passagem, depois de 60 anos, 65 anos, não é verdade? Então, o que está acontecendo? Aconteceu o seguinte, que o transporte ficou vivendo uma situação difícil. Então, quando a prefeitura dá esses 237 milhões por mês até o ano que vem, é para que os empresários do ônibus não reivindiquem mais aumento de passagem. E eles vão até no ano que vem com esse dinheiro, porque esse dinheiro vai ser usado para repassar para as empresas para elas comprarem o petróleo, que está aí um preço absurdo, né, nos últimos tempos. Aliás, falando nisso, até agora, com a baixa, porque nós pagamos 31%, é como se um litro de gasolina custasse R$1 e você pagasse 31 centavos de ICMS, só de ICMS, fora os outros impostos que tem. Então, por isso que a gasolina está lá nas alturas, o óleo diesel, os caminhoneiros aí. E o grande problema do presidente Bolsonaro é os caminhoneiros entrar de greve, que aí vai ser um arraso para a campanha dele, né? Também, em uma rede social, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, anunciou a redução de ICMS aí, ó, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços. Deve ter sido justamente para a gasolina. Quem fala é a Gabriele. Fale, Gabriele. O decreto reduz o ICMS da gasolina, da energia elétrica e dos serviços de telefonia e internet no estado. Segundo o Zema, o tributo será de 18% sobre todos os itens. Antes, o ICMS da gasolina era de 31%, o da energia elétrica de 30% e o de comunicações de 27%. A diminuição do imposto estadual foi estabelecida pelo projeto de lei sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 23 de junho. Pelo texto aprovado pelo Congresso, itens como diesel, gasolina, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo passam a ser classificados como essenciais e indispensáveis, o que impede que os estados cobrem taxa superior à alíquota geral de ICMS, que varia de 17% a 18%, dependendo da localidade. Até então, os combustíveis e outros bens que o projeto beneficia eram considerados supérfluos. Pois é, com a redução do ICMS de energia elétrica, o valor da conta de luz residencial terá uma queda de cerca de 10%, segundo cálculos da CEMIG, já no ciclo de consumo atual. Então, isso é muito importante. Eu estava falando justamente isso, né? Vai baixar um pouquinho a gasolina, o óleo diesel, a energia elétrica, o gás, né? Presta bem atenção. O que o Congresso fez é a falta da reforma tributária. A chamada reforma... Vamos ter agora uma eleição de presidente. Todo mundo vai falar na reforma tributária, mas ninguém faz. Porque quando chega lá, o imposto que o governo federal arrecada é muito grande, né? E aí o cara fala assim, mas vamos ficar sem esse dinheiro? Não vamos ficar e tal, não sei o quê. E aí vai enrolando e não sai a tal de reforma tributária. Mas o que o Congresso fez agora, a pedido do presidente da República, foi justamente uma reforma tributária. Decretou 17% é o teto maior de ICMS para todos os estados cobrarem ICMS da energia elétrica, dos combustíveis e do gás de cozinha. Então, é igual. Tem umas coisas interessantes, né? Você, por exemplo, aqui em Minas, eu não sei quanto que está isso hoje, quanto importa hoje, por exemplo, biscoito, por exemplo. Biscoito aqui em Minas, fábrica de biscoito, além de ter que pagar o ICMS do óleo, da farinha de trigo, etc., tem que pagar ICMS do produto já pronto, acabado. E também tem que pagar o imposto de produtos industrializados, IPI, né? Mas vamos supor que aqui o ICMS de biscoito seja 17%. Em São Paulo é 5%. Aí o biscoito produzido em São Paulo fica mais barato que o nosso. Então, nós temos que ter uma regra geral para todos os estados, né? Todos os estados. A regra é essa, né? Eu acho que todo mundo devia pagar imposto. Todo mundo devia pagar imposto. Se você comprar, como você está... Eu estava na Alemanha e fui comprar uma fruta, um carrinho de fruta no meio da rua, né? Era uma fruta muito rara aqui no Brasil, que
a gente tem com certa facilidade no exterior. Fui comprar uma bandejinha de fruta, né? Aí eu comprei a bandejinha de fruta, paguei, né? Era em euro, paguei, e aí a maquininha dele saltou lá e tinha um imposto que eu paguei daquele produto que eu comprei. Então, todo mundo paga imposto. Agora, só que é o imposto do consumo. Você paga o imposto no consumo. Aqui nós pagamos imposto na produção, na comercialização e no consumo. Então, é muito imposto que nós pagamos. Então, nós tínhamos que estar pagando imposto no consumo, né? E o imposto, por exemplo, a reforma tributária que eu defendo, inclusive, é assim: o imposto que você apura numa cidade, a metade dele, se é imposto federal, fica na prefeitura. Se é imposto estadual, a metade fica na prefeitura. Agora, a prefeitura todas as prefeituras hoje já tem guarda municipal, né? Já tem a polícia municipal. Você diminui o tamanho de uma polícia militar de Minas Gerais, você põe a polícia militar, hoje a polícia militar tem 50 mil homens, né? Um coronel da polícia militar reforma aos 45 anos. Então, é muita despesa que o Estado tem. Então, você diminuiria essa despesa do Estado. A Polícia Militar seria uma força pública aquartelada com mais ou menos aí 20, 25 mil homens aquartelados, só seria chamado no momento mais difícil, porque a polícia seria municipal, cada cidade teria sua polícia, porque os municípios vão ter dinheiro para isso. O Corpo Bombeiro é municipal, como é nos Estados Unidos, né? As cidades recebem o dinheiro diretamente, né, do consumo, diretamente o imposto cai na conta da prefeitura, né? Então é isso que nós devíamos ter aqui. Hoje nós estamos passando, aí uma cidade seria melhor do que a outra. Cidade tal tem uma educação maravilhosa, escola lá de tempo integral, não tem um menino na rua, não tem ninguém pedindo esmola, não tem bandido, não tem, porque a cidade conhece todos que estão ali, não é verdade? Então seria muito mais fácil para você administrar. Então você teria um país muito melhor. Infelizmente, sem a chamada, eu sempre falo, nós temos que fazer uma reforma tributária e geopolítica. Porque muitos municípios que não têm arrecadação, voltariam a ser distrito novamente. E acabavam com essa despesa de Câmara Municipal, né? Secretarias e etc. e tal. A prefeitura tem, de qualquer cidade, tem cidade. Olha aqui, a Santa Casa tem funcionários, e no momento que ela tem os funcionários e os pacientes, é mais do que 400 e tantas cidades de Minas Gerais. É uma população maior do que 400 e tantas cidades. O edifício JK aqui tem uma população maior de mais de 300 cidades de Minas Gerais. Então, vocês vejam isso aí, né? Amanhã a gente volta.